Maria sentia o peso da noite escorrer pela pele fina do rosto. Cada linha um mapa de solidão e fraqueza. O chale gasto que apertava contra o peito era sua armadura frágil, um escudo contra o frio que invadia a casa pela janela rachada, como um fantasma insistente que não se cansa de assombrar. Ela estava ali, imóvel, uma sombra entre paredes descascadas, onde o silêncio era um punhal cravado no peito. Era Natal. E o vazio da mesa era um abismo onde o riso se afogava, onde a ausência dos filhos era um grito mudo que se enroscava no ar gelado. O cheiro distante de pinheiro e canções que vinham da cidade não alcançava o coração daquela casa. A luz trêmula da vela moribunda projetava sombras longas, como dedos que tentavam agarrar algo que escapava. O chão de madeira rangia sob seus pés frágeis. A lâmina do frio cortava suas pantufas finas, e o velho cabo da vassoura na cozinha parecia zombar da sua imobilidade. A dor da rejeição queimava em suas veias, uma vergonha que se infiltrava na alma, tornando-se parte do sangue que pulsava lento, pesado, como chumbo. Então, o som inesperado da campainha rasgou a noite. Um toque agudo que abriu uma ferida fresca na pele da solidão. Maria tremeu. Cada músculo uma batalha contra o desespero que a mantinha presa ao chão. Quem poderia ser a essa hora? O medo e a esperança se enredavam dentro dela. Um nó apertado que a fazia hesitar. Mas a curiosidade era uma chama que não se apagava. Quando abriu a porta, encontrou um homem elegante, a postura firme, mas o olhar carregado de uma história que parecia pesar tanto quanto a sua própria. Roberto, um empresário milionário, era um estranho que trazia um brilho de reconhecimento nos olhos, uma lembrança soterrada sob anos de distância e silêncio. Ele pediu informações, mas seu olhar caiu sobre as lágrimas que escorriam pelo rosto de Maria. E naquele instante, algo mudou. Ela, a mulher que fora sua salvadora, a babá que o protegera de um acidente na infância, ressurgia das sombras do passado, trazendo uma promessa esquecida que agora flutuava no ar frio da noite. O coração de Maria disparou, misto de descrença e uma esperança cautelosa, como se aquela visita pudesse ser o início de uma virada ou apenas mais uma crueldade num Natal já carregado de dor. A porta aberta entre eles era uma linha tênue entre o que foi e o que poderia ser, entre o desespero e a redenção. Mas a dúvida pairava. O que Roberto faria com essa revelação? Haveria bondade suficiente para atravessar o muro do inferno particular dela? O silêncio da noite parecia prender a respiração, e Maria estava na beira de algo desconhecido. O eco da campainha martelando em seus ouvidos, uma pergunta sem resposta que queimava como uma ferida que não cicatriza. A promessa do passado podia ser uma luz ou uma sombra maior ainda. E no fundo, ela sabia que depois das tempestades mais terríveis, o sol mais brilhante pode nascer. Mas será que ele chegaria a tempo? Ou a noite só se aprofundaria, engolindo tudo em seu abismo silencioso? Maria fechou a porta com um baque surdo, o coração ainda batendo descompassado, como se quisesse escapar do peito e correr para longe daquela casa que era ao mesmo tempo prisão e refúgio. O cheiro da vela queimada misturava-se ao aroma úmido da madeira velha, criando uma atmosfera densa, quase sufocante. Ela apoiou as mãos na porta, sentindo a aspereza do verniz descascado, e tentou ordenar os pensamentos que dançavam em turbilhão na cabeça. Roberto estava ali, de verdade, um fantasma do passado que voltava à vida para mexer nas feridas que ela havia tentado enterrar, sob camadas de silêncio e resignação. Aquele homem que agora olhava para ela com uma mistura de reconhecimento e pena, era o menino que ela tinha protegido, o filho que nunca teve, o segredo que carregava como um peso invisível. A esperança e o medo se enroscavam em seu peito, uma luta silenciosa que fazia o ar parecer mais pesado, como se o próprio tempo estivesse segurando a respiração. Ela deu um passo para dentro, a madeira rangendo sob seus pés, e sentiu o frio da noite invadir a casa, como se o mundo lá fora estivesse tentando se infiltrar naquele pequeno universo de dor e memórias. "Por que você veio agora, Roberto?" Sua voz saiu quase um sussurro, carregada de uma mistura de reprovação e desejo de respostas. Ele hesitou, os olhos brilhando com uma luz que ela não conseguia decifrar. Mas então, antes que pudesse responder, um som estranho cortou a tensão. Um estalo seco vindo do corredor, seguido de um sussurro quase inaudível. Maria congelou, o sangue gelando nas veias. "Quem está aí?" chamou, a voz trêmula, o corpo inteiro tenso como uma corda prestes a arrebentar. Roberto virou-se lentamente, os olhos arregalados, e naquele instante a porta do quarto ao lado se abriu com um rangido assustador. De dentro, uma figura surgiu, envolta em sombras, mas com um rosto que Maria conhecia melhor do que qualquer outro.
o rosto de sua filha, Ana, que ela acreditava ter perdido para sempre há anos. Os olhos de Ana estavam fundos, carregados de uma escuridão que parecia sugar a luz da casa inteira. Ela avançou com passos lentos, quase flutuando, e quando falou, a voz saiu como um sussurro cortante. Você achou que eu tinha ido embora, mãe? Que eu tinha desistido? Eu estive aqui o tempo todo, esperando, observando. Maria sentiu o chão desaparecer sob seus pés, um abismo de dor e incredulidade se abrindo no peito. Ana, a filha que ela enterrara no passado, estava viva, e não era a menina perdida, mas uma sombra distorcida, um reflexo cruel do que a dor pode fazer com um coração abandonado. Roberto recuou, o rosto pálido como se tivesse visto um fantasma. A casa, que antes era um santuário de silêncio, agora se tornava um palco de revelações devastadoras. Maria percebeu que o passado não era uma história enterrada, mas um monstro adormecido, pronto para devorar tudo o que ela ainda tentava salvar. E naquele instante, entre o medo e a incredulidade, a promessa de redenção se transformou em uma nova prisão. Uma verdade que poderia destruir tudo, ou talvez libertá-la, mas a um preço que ela ainda não estava pronta para pagar. O que Ana queria? Por que tinha ficado escondida? E o que Roberto realmente sabia sobre aquela casa, sobre aquela família? A noite, que já era um abismo, agora se tornava um labirinto, onde cada passo poderia ser o último. Maria sentiu o peso da escuridão crescendo, a certeza de que, depois daquela noite, nada jamais seria como antes. Maria engoliu o grito que ameaçava escapar, o corpo inteiro tremendo como se fosse se despedaçar em 1000 pedaços. Ana estava ali, viva, mas era uma sombra que carregava o cheiro de abandono e rancor. Um espectro que trazia junto um silêncio pesado, cheio de segredos enterrados sob a terra fria do esquecimento. Roberto, ainda parado perto da porta, parecia tão perdido quanto ela. Um homem que de repente descobrira que o passado não era um livro fechado, mas uma ferida aberta que sangrava sem cessar. Ana avançou mais um passo, e o ar ao redor dela parecia congelar, como se a casa inteira estivesse prendendo a respiração, esperando pelo que viria a seguir. Você nunca me quis, mãe, disse ela, a voz cortante como um estilete. Sempre me deixou sozinha, como se eu fosse um peso, um erro que precisava desaparecer. Maria sentiu a dor explodir no peito, um fogo que queimava tão fundo que parecia queimar os ossos. Era uma acusação que ela carregava desde sempre, mas nunca ousara ouvir em voz alta. Roberto deu um passo à frente, tentando estender a mão, mas Ana recuou, os olhos faiscando com uma raiva que parecia vir de um abismo sem fundo. Não se aproxime, ela gritou, a voz quebrando. Você não sabe nada do que eu passei. Nem você, nem ninguém. A tensão crescia, o ar pesado como chumbo. E Maria sentiu que aquela noite estava prestes a desmoronar em um caos que ela jamais poderia controlar. Foi então que, no meio daquele silêncio cortante, um barulho estranho veio da cozinha. Um estalo metálico, seguido de um som que fez o sangue de Maria gelar. Ela virou-se lentamente, o coração batendo tão forte que parecia querer sair pela boca. No chão, entre as sombras do corredor, havia um envelope amassado, com seu nome escrito em letras tremidas. Maria se aproximou, mãos trêmulas, e ao abrir, encontrou uma fotografia antiga, uma imagem que congelava um momento que ela jamais imaginara reviver. Era uma foto de Roberto, Ana e um homem que Maria reconheceu imediatamente, mas que jamais poderia ter imaginado ver ali. Um homem que ela achava ter morrido há anos, um segredo enterrado para sempre. Seu próprio marido, desaparecido e dado como morto em um acidente misterioso. Mas ali estava ele, sorrindo, vivo, no meio daquela família que ela acreditava estar desfeita. O mundo de Maria desabou em silêncio. A verdade que ela lutava para esconder, o trauma que a consumia em noites intermináveis, vinha à tona com uma força devastadora. Roberto não era apenas um empresário vindo buscar respostas. Ele era parte de um jogo muito maior. Uma teia de mentiras e traições que envolvia toda a sua vida. E Ana, aquela sombra que ela temia, talvez fosse a chave para desvendar um segredo que poderia destruir tudo o que restava. Maria sentiu o chão sumir sob seus pés, o peso da revelação esmagando seu peito. O passado que ela pensava conhecer era um labirinto de sombras e enganos. E no meio daquele caos, uma pergunta que queimava como fogo. Quem realmente era Roberto? E o que ele escondia por trás daquele olhar que parecia carregar tanto arrependimento quanto culpa? A noite se fechou ao redor deles, mais densa, mais escura. Maria sabia que depois daquela descoberta não haveria volta. O abismo que a engolira até então agora se transformava em um precipício do qual ela teria que saltar, mesmo sem saber se haveria chão para ampará-la do outro lado.
E enquanto a vela morria, deixando a casa à mercê da escuridão, uma certeza cortante se instalou no peito de Maria. A verdade não liberta, ela destrói. E ela estava prestes a descobrir o preço dessa destruição. Maria ficou imóvel, o envelope aberto nas mãos trêmulas, a fotografia queimando a retina como um ferro em brasa. O rosto do homem desaparecido, seu marido, sorrindo ao lado de Roberto e Ana, era uma traição que se alojava no âmago da alma, uma ferida que se rasgava em silêncio. O ar na casa parecia se tornar mais denso, pesado, como se o próprio tempo tivesse parado para testemunhar o desmoronar de uma vida inteira. Roberto engoliu em seco, os olhos evitando o olhar de Maria, mas havia algo mais ali, um segredo que não podia mais ser ocultado. Maria, eu devia ter contado antes, mas não sabia como. Seu marido, ele não morreu naquele acidente. Ele desapareceu porque estava envolvido em algo muito perigoso, algo que poderia destruir vocês. A voz dele era baixa, carregada de um peso que parecia esmagar o próprio ar ao redor. Ana, ainda envolta na sombra da raiva e da dor, deu um passo à frente, a voz cortante como um açoite. Você sabia disso, mãe? Você sempre soube. Por que nunca falou nada? Por que me deixou sozinha com essa mentira sufocante? O olhar dela perfurava Maria, como se quisesse arrancar dela a verdade que há tanto tempo se escondia. Maria sentiu o chão ruir sob seus pés, a casa inteira girando em torno dela como um redemoinho de memórias e segredos. Eu não sabia de tudo. Só descobri agora, com essa foto. A mentira saiu amarga da boca, um gosto de desespero e vergonha que a consumia por dentro. Ela queria gritar, chorar, fugir, mas o corpo estava pesado demais, preso numa armadilha de culpa e abandono. Foi então que, no silêncio que se seguiu, um som estranho ecoou do quarto de Ana. Um clique metálico seguido de um estalo seco. Todos se viraram, o coração de Maria disparando como um tambor frenético. Ana caiu no chão, os olhos arregalados em terror. E de dentro do quarto veio uma voz que ninguém esperava ouvir. Vocês acham que sabem tudo? Acham que podem controlar o que está enterrado aqui? A voz era fria, cortante, cheia de uma ameaça que fazia o sangue gelar. Um homem saiu das sombras, alto, com um sorriso cruel que parecia rasgar a escuridão da casa. Era ele, o marido desaparecido, vivo e pior, mais sombrio e perigoso do que Maria jamais poderia imaginar. Eu nunca deixei essa família, ele disse, a voz um sussurro venenoso. Eu estive observando, esperando o momento certo para voltar. E agora, ninguém vai escapar do que está por vir. O peso da traição, da mentira e do medo se transformou em uma tempestade que engolia tudo, deixando Maria com a certeza de que o inferno particular dela estava apenas começando. Roberto recuou, o rosto pálido, enquanto Ana tremia no chão, o olhar perdido entre o pânico e a incredulidade. Maria sentiu a casa inteira desmoronar, o chão se abrir em um abismo onde o passado e o presente se misturavam em um caos que não tinha mais volta. E no meio daquele caos, uma única pergunta queimava em sua mente, como uma lâmina afiada. Quem era realmente aquele homem? E que segredos ele carregava, enterrados nas sombras mais profundas daquela família destruída? A noite se fechou ao redor deles, escura e implacável. E Maria soube que, depois daquela revelação, o que restava não era a esperança. Era uma luta pela sobrevivência, contra fantasmas que não queriam ser esquecidos. E o preço dessa luta poderia ser a própria alma dela. Maria sentiu o ar se tornar ainda mais denso, como se a casa tivesse engolido o fôlego de todos ali. O homem parado à sua frente, o marido que ela julgava morto, sorria com uma crueldade que queimava a pele. Um fogo negro que consumia tudo ao redor. Ela queria gritar, correr, mas o corpo estava preso, como se aquele sorriso fosse uma corrente invisível que a amarrava ao chão. Roberto, com os olhos arregalados, deu um passo atrás, a mão tremendo enquanto buscava alguma palavra que não vinha. Ana, ainda caída no chão, engoliu a saliva com dificuldade, o olhar perdido entre o medo e a raiva que ainda borbulhava dentro dela. Maria sentiu a dor se transformar em uma tempestade de emoções. Traição, abandono, culpa e um medo primitivo que a fazia querer desaparecer. Por que voltou? Ela perguntou, a voz saindo em um fio, quase um sussurro. Por que fez isso com a gente? Com a Ana? O homem sorriu, um sorriso que não alcançava os olhos. Porque vocês precisavam saber a verdade. Porque eu nunca fui o que pareciam. E porque o passado é uma mentira que eu vou destruir. De repente, a luz da vela piscou e se apagou, mergulhando a casa em uma escuridão absoluta. O silêncio que se seguiu era tão pesado que parecia esmagar o peito de Maria. Quando a luz voltou, o homem tinha desaparecido, como se tivesse sido engolido pelas sombras que ele mesmo carregava. Maria ficou ali, imóvel, o coração martelando no peito, a sensação de que algo dentro dela havia se partido para sempre. Roberto se aproximou, a voz baixa e trêmula. Maria,
tem algo que você precisa saber. Eu não vim sozinho. Antes que ela pudesse perguntar, a porta da frente se abriu com um estrondo, e uma mulher entrou, com olhos frios e um sorriso que cortava como um punhal. Acham que isso acabou? Que a verdade está só aqui? Vocês não fazem ideia do que está por vir. Maria sentiu o chão sumir de vez. A mulher era uma estranha, mas havia algo nela, um cheiro, um olhar, que fazia o passado se contorcer como uma serpente pronta para atacar. Roberto olhou para ela com uma mistura de medo e reconhecimento. E Maria entendeu que aquela noite não era apenas o fim de uma mentira, mas o começo de um pesadelo que ainda não tinha nome. E no silêncio que se seguiu, uma certeza cortante. A verdade que eles buscavam não era libertadora, era uma prisão. E a chave estava nas mãos daquela mulher, que agora sorria, como quem sabe que o jogo só começava ali. Maria sentiu a dor se infiltrar na alma, um veneno que se espalhava rápido demais para ser parado. O inferno particular dela não tinha mais portas para fechar, só caminhos tortuosos para enfrentar, e a promessa amarga de que, depois da escuridão, o sol poderia nunca mais nascer. Maria sentiu o ar se tornar ainda mais denso, como se a casa tivesse engolido o fôlego de todos ali. O homem parado à sua frente, o marido que ela julgava morto, sorria com uma crueldade que queimava a pele, um fogo negro que consumia tudo ao redor. Ela queria gritar, correr, mas o corpo estava preso, como se aquele sorriso fosse uma corrente invisível que a amarrava ao chão. Roberto, com os olhos arregalados, deu um passo atrás, a mão tremendo enquanto buscava alguma palavra que não vinha. Ana, ainda caída no chão, engoliu a saliva com dificuldade, o olhar perdido entre o medo e a raiva que ainda borbulhava dentro dela. Maria sentiu a dor se transformar em uma tempestade de emoções. Traição, abandono, culpa e um medo primitivo que a fazia querer desaparecer. Por que voltou? Ela perguntou, a voz saindo em um fio, quase um sussurro. Por que fez isso com a gente? Com a Ana? O homem sorriu, um sorriso que não alcançava os olhos. Porque vocês precisavam saber a verdade. Porque eu nunca fui o que pareciam. E porque o passado é uma mentira que eu vou destruir. De repente, a luz da vela piscou e se apagou, mergulhando a casa em uma escuridão absoluta. O silêncio que se seguiu era tão pesado que parecia esmagar o peito de Maria. Quando a luz voltou, o homem tinha desaparecido, como se tivesse sido engolido pelas sombras que ele mesmo carregava. Maria ficou ali, imóvel, o coração martelando no peito, a sensação de que algo dentro dela havia se partido para sempre. Roberto se aproximou, a voz baixa e trêmula. Maria, tem algo que você precisa saber. Eu não vim sozinho. Antes que ela pudesse perguntar, a porta da frente se abriu com um estrondo, e uma mulher entrou, com olhos frios e um sorriso que cortava como um punhal. Acham que isso acabou? Que a verdade está só aqui? Vocês não fazem ideia do que está por vir. Maria sentiu o chão sumir de vez. A mulher era uma estranha, mas havia algo nela. Um cheiro, um olhar, que fazia o passado se contorcer como uma serpente pronta para atacar. Roberto olhou para ela com uma mistura de medo e reconhecimento, e Maria entendeu que aquela noite não era apenas o fim de uma mentira, mas o começo de um pesadelo que ainda não tinha nome. E no silêncio que se seguiu, uma certeza cortante. A verdade que eles buscavam não era libertadora, era uma prisão. E a chave estava nas mãos daquela mulher, que agora sorria, como quem sabe que o jogo só começava ali. Maria sentiu a dor se infiltrar na alma, um veneno que se espalhava rápido demais para ser parado. O inferno particular dela não tinha mais portas para fechar, só caminhos tortuosos para enfrentar. E a promessa amarga de que, depois da escuridão, o sol poderia nunca mais nascer. Mas então a mulher deu um passo à frente e, com uma voz gélida, revelou algo que fez o mundo de Maria virar do avesso. Maria, você não sabe, mas eu sou sua irmã, a irmã que você nunca teve. O silêncio que caiu foi tão pesado que parecia esmagar cada átomo do ar. Maria sentiu o chão sumir sob seus pés, o rosto queimando de incredulidade e uma dor que não era só dela. Roberto arregalou os olhos e Ana, ainda no chão, levantou a cabeça, os olhos dilatados, incapaz de acreditar no que ouvia. Eu fui tirada de você quando éramos crianças, continuou a mulher, a voz carregada de rancor e saudade. E agora voltei para buscar o que é meu. Tudo o que vocês esconderam, tudo o que vocês destruíram. Maria tentou juntar os pedaços daquilo, mas a revelação era uma lâmina que dilacerava a carne viva de suas memórias. A irmã que ela nunca soube que existia, a sombra que cresceu nas bordas de sua vida, vinha para reivindicar um passado que Maria acreditava ser só dela. E naquele instante, o que parecia ser um reencontro, uma chance de redenção, se transformou em um abismo ainda mais profundo. A casa, o passado, a família, tudo se desfez em 1000 pedaços, e Maria percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando.
Quem era aquela mulher, realmente? Por que ninguém jamais falou dela? E o que ela queria, além de destruir o que restava da família que Maria tentava desesperadamente salvar? A noite se fechou ao redor deles, mais escura, mais fria. Maria sabia que depois daquela noite nada jamais seria como antes, e que o inferno particular dela tinha ganhado uma nova morada, dentro de si mesma. Maria sentiu o ar congelar, como se a casa tivesse virado um túmulo onde o tempo se recusava a passar. A mulher diante dela, a tal irmã que surgira das sombras, tinha um rosto que parecia esculpido pela dor e pela vingança. Um rosto que Maria jamais poderia esquecer, mesmo que quisesse. O silêncio era um peso sufocante, uma sentença não dita que pendia no ar. Roberto engoliu em seco, os olhos fixos naquela estranha que parecia carregar o passado inteiro em cada palavra, em cada gesto. Ana, ainda trêmula, levantou-se devagar, os olhos faiscando com uma mistura de medo e curiosidade. Maria queria gritar, correr, fugir daquele pesadelo que se tornava cada vez mais real, mas suas pernas estavam presas, como se a casa tivesse raízes fincadas em sua carne. "Você é minha irmã?" Maria finalmente conseguiu perguntar, a voz mal saindo, carregada de incredulidade e uma dor que se enroscava no peito como uma serpente. A mulher sorriu, um sorriso que não trazia alívio, mas uma promessa amarga. "Sim, Maria. Eu sou a filha que nossos pais esconderam, a verdade que eles enterraram para proteger o que eles chamavam de família perfeita. Eu cresci no escuro, sabendo que existia um lugar onde eu deveria estar, mas que me negaram. E agora eu voltei para reivindicar o que é meu." Maria sentiu o chão se abrir sob seus pés, a casa girando em um redemoinho de memórias que ela não sabia que existiam. Cada palavra daquela mulher era uma lâmina que dilacerava o que restava de sua esperança. A dor da rejeição, da mentira, da traição, se misturava com uma raiva que ela não sabia se podia controlar. Roberto deu um passo à frente, a voz trêmula. "Maria, tem algo que você precisa saber sobre ela. Sobre o que aconteceu de verdade." Mas antes que pudesse continuar, a mulher interrompeu, com um olhar que congelava a alma. "Não adianta tentar esconder mais nada, Roberto. Eu sei tudo. Sobre o que vocês fizeram, sobre os segredos que enterraram com meu pai, sobre a noite em que tudo mudou para sempre." A voz dela era um sussurro venenoso, um trovão silencioso que abalava as fundações daquela casa. Maria sentiu a respiração falhar, o coração pulsando como se fosse explodir. "Que noite?" ela perguntou. A voz um fio de esperança e medo. A mulher deu um passo à frente, os olhos brilhando com uma luz que parecia vir do fundo do abismo. "Foi naquela noite que nosso pai desapareceu de verdade. Não foi acidente, Maria. Foi algo muito pior. Uma traição dentro de casa. Uma mentira que vocês ajudaram a construir. O silêncio que se seguiu era um poço sem fundo, onde a verdade se afogava em sombras." Ana, com a voz trêmula, perguntou, "O que vocês fizeram com ele? Por que esconderam tudo isso de mim? De nós?" A pergunta cortava o ar como um estilete, e Maria sentiu o peso da culpa esmagar seu peito. Antes que alguém pudesse responder, um barulho seco veio do porão, um som que fazia o sangue gelar. Todos se viraram, o olhar fixo na porta que rangia lentamente, como se algo ou alguém estivesse tentando sair. A mulher sorriu, um sorriso cruel e triunfante. "Vocês acham que o passado está enterrado? Que as mentiras podem ficar escondidas para sempre? Eu trouxe a chave para abrir essa porta, e o que está lá embaixo vai mudar tudo." Maria sentiu o mundo desabar em silêncio. O inferno particular dela não era mais uma casa, uma família ou um segredo. Era um abismo que se abria aos seus pés, um precipício de onde não havia volta. E enquanto a porta do porão se abria, revelando uma escuridão que parecia viva, uma pergunta queimava em sua mente, mais afiada que qualquer lâmina. O que realmente estava escondido ali? E quem, entre eles, ainda podia escapar das sombras que vinham para devorar tudo? Maria sentiu o ar gelar, como se a própria casa tivesse se transformado numa prisão onde o tempo se esvaía, deixando só o peso sufocante da verdade prestes a explodir. A porta do porão se abriu lentamente, rangendo como um lamento antigo, e a escuridão que emergia de lá parecia viva, respirando, pronta para engolir tudo que ousasse se aproximar. Roberto deu um passo hesitante, o rosto pálido, os olhos refletindo o abismo que se abria diante deles. Ana segurou a mão de Maria com força, como se quisesse se ancorar em algo real. Mas a sombra da irmã permanecia imóvel, um espectro que parecia comandar aquele momento com a frieza de quem carrega um segredo mortal. "Vocês não têm ideia do que está escondido aqui", disse a mulher, a voz baixa, carregada de uma ameaça velada. "Não é só o passado do nosso pai, é muito mais, algo que pode destruir tudo, e todos." Maria respirou fundo, o peito apertado.
o frio da madeira do corrimão queimando a pele. Descer aquelas escadas era como mergulhar num poço sem fundo, onde cada passo podia ser o último. Mas a curiosidade, essa chama que nunca se apaga, a empurrou para a frente. Quando seus pés tocaram o chão úmido do porão, a luz fraca da lanterna que Roberto segurava revelou uma cena que fez o sangue de Maria congelar. No centro do cômodo, uma mesa antiga estava coberta por papéis amarelados, fotos rasgadas e objetos que pareciam arrancados de um pesadelo. Mas o que chamou sua atenção foi um baú de madeira, trancado com um cadeado enferrujado. A irmã sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. A chave está comigo. Vocês acham que podem esconder tudo, mas a verdade sempre encontra um jeito de sair. Antes que Maria pudesse reagir, a mulher abriu o baú. Dentro havia um envelope grosso selado com cera vermelha, um símbolo que Maria reconheceu imediatamente. O brasão da família, mas distorcido, como uma mancha de sangue na herança que ela pensava conhecer. Com mãos trêmulas, a irmã, que nunca fora chamada assim, puxou o envelope e o abriu. As páginas que vieram à tona eram documentos antigos, cartas e um diário. Maria pegou o diário, o cheiro de papel envelhecido invadindo suas narinas, e começou a ler em voz baixa. Eles nunca deveriam saber. Eu fiz o que era preciso para proteger a família, mas o preço foi alto demais. Se isso vier à tona, tudo estará perdido. Ana, minha filha, você precisa entender que a verdade pode ser uma sentença de morte. A voz de Maria falhou, o coração apertado num nó de desespero e incredulidade. Isso é do nosso pai? A irmã riu, um som frio e cruel. Sim, mas não o homem que vocês pensam que conheciam. Ele não era só uma vítima. Ele era parte de algo muito maior, algo sombrio. E eu estou aqui para garantir que essa verdade não fique enterrada. Roberto recuou, o rosto tomado pela sombra do medo. Maria, você precisa ouvir isso. Eu descobri que ele estava envolvido com um grupo que mexia com coisas perigosas, coisas que ninguém deveria tocar. E eles não vão deixar essa história morrer. Ana, com os olhos brilhando, perguntou: e o que isso significa para nós? Para a nossa família? Maria sentiu o chão sumir sob seus pés outra vez, a casa inteira parecendo girar num turbilhão de segredos e mentiras. A irmã se aproximou, o olhar cortante. Significa que vocês não são as únicas vítimas, e que a verdadeira batalha está apenas começando. De repente, um estrondo veio do fundo do porão. Uma parede falsa se abriu, revelando um espaço oculto onde sombras se moviam. Uma figura emergiu, envolta em escuridão, e quando a luz tocou seu rosto, Maria congelou. Era um homem, mas não qualquer homem. Era alguém que ela jamais imaginara ver ali. Roberto. Mas não o Roberto que conhecia. Este tinha olhos frios, um sorriso torto e uma aura que exalava perigo e traição. Surpresa, Maria, disse ele, a voz carregada de veneno. Você achou que eu era o salvador, mas eu sempre fui o algoz, o verdadeiro dono desse jogo. E agora, finalmente, tudo vai cair no lugar. Maria sentiu a realidade se despedaçar ao seu redor. O homem que ela confiava, que parecia carregar culpa e arrependimento, era o arquiteto da mentira, o mestre das sombras que engoliam sua vida. O mundo dela virou um labirinto de espelhos quebrados, onde nada era o que parecia. A irmã, o pai, Ana, Roberto, todos peças de um jogo cruel que ela mal começava a entender. E no silêncio que se seguiu, uma última pergunta queimava no peito de Maria, mais afiada que qualquer lâmina. Quem, afinal, era ela mesma? A vítima ou a próxima peça a ser sacrificada? Maria sentiu o chão desaparecer sob seus pés, a respiração presa numa garganta seca, a casa inteira girando numa espiral de sombras e mentiras. O Roberto que ela conhecia, o homem que chegara naquela noite com um brilho de esperança e arrependimento, estava ali, mas não estava. Era um fantasma disfarçado, um ator que usava seu sorriso para esconder a face verdadeira, uma face que agora se revelava, cruel e implacável. Ela encarou aquele olhar frio que não tinha nada de humano e sentiu a dor se transformar em um fogo negro que queimava as entranhas. O coração martelava, a cabeça latejava e o mundo parecia desmoronar em silêncio, como um castelo de cartas levado pelo vento da traição. Você é o verdadeiro monstro, Maria sussurrou, a voz trêmula, um fio de desespero que se arrastava entre as palavras. Como pôde? Por quê? Roberto sorriu, um sorriso torto que não alcançava os olhos. Porque eu precisava. Porque essa família, essa mentira, precisava de um sacrifício. E você, Maria, foi a peça perfeita para enganar a todos. A mãe que chorava, a mulher que sofria, tudo parte do meu jogo. Ana, ainda atordoada, levantou-se lentamente, os olhos marejados, a raiva queimando como brasas. Você nos usou, nos manipulou, e agora quer destruir o que restou. Não destruir, corrigiu ele, a voz baixa e ameaçadora. Eu vou reconstruir. Do meu jeito.
e ninguém vai escapar do que eu planejei. A irmã, que até então observava em silêncio, deu um passo à frente, o rosto uma máscara de dor e rancor. Você sempre foi o elo perdido, Roberto. O segredo sujo que nossos pais tentaram esconder. Mas eu estou aqui para acabar com essa farsa. Maria sentiu o peso da verdade esmagar seu peito. As peças do quebra-cabeça se encaixavam numa imagem que ela jamais poderia aceitar. Roberto não era o salvador, nem o arrependido. Ele era o arquiteto da destruição, o fantasma que assombrava cada canto daquela casa, cada memória que ela tentava proteger. E então, no meio daquele silêncio cortante, a luz da lanterna falhou de novo, mergulhando tudo numa escuridão ainda mais densa. Um sussurro percorreu o ar. Não de medo, mas de uma ameaça que parecia vir das paredes, dos cantos, do próprio ar que respiravam. Vocês acham que sabem o que é o passado? A voz de Roberto ecoou, agora distante e ao mesmo tempo próxima. Mas o passado é um monstro que nunca morre. E eu sou a sua sombra. Maria sentiu o frio da noite invadir sua pele. A certeza de que, depois daquela noite, não haveria mais volta. O inferno particular dela não era só uma casa, uma família ou um segredo enterrado. Era um labirinto de sombras onde cada passo podia ser o último. E onde a verdade não libertava, mas condenava. E no fundo do porão, entre as paredes que guardavam segredos que nunca deveriam ter sido revelados, Maria percebeu que a maior mentira não estava no passado. Estava no coração dela. Uma mentira que agora ameaçava engolir tudo o que restava de sua alma. Quem era ela, afinal? A vítima? A cúmplice? Ou a próxima peça a ser sacrificada no jogo cruel que Roberto comandava? A resposta queimava dentro dela. Uma chama que podia iluminar ou destruir. E enquanto a escuridão se fechava ao redor, uma última certeza cortava como um estilete. O verdadeiro inferno estava apenas começando. Maria sentiu o ar gelar, o peso da escuridão se tornando quase palpável, como se a casa inteira respirasse junto com ela, carregando o fardo de segredos que ameaçavam engolir tudo. O rosto de Roberto, agora revelado em sua verdadeira face, parecia uma máscara derretida, uma sombra que se desfazia na penumbra do porão. A irmã, com os olhos brilhando de rancor, cruzava os braços, esperando o desfecho que só ela parecia antecipar. Mas então, o silêncio foi rasgado por um som inesperado. Um choro baixo, quase sufocado, vindo do fundo do porão, atrás daquela parede falsa que ainda tremia levemente. Maria se virou, o coração disparado, a respiração presa como se tivesse engolido uma pedra. Quem está aí? Sua voz saiu trêmula, carregada de um medo que não conseguia disfarçar. A irmã sorriu, um sorriso torto, e apontou para o canto mais escuro. Você não está pronta para isso, Maria. Mas a verdade não espera. Com passos hesitantes, Maria se aproximou e a luz da lanterna de Roberto iluminou uma pequena porta de ferro, escondida atrás de caixas empoeiradas. A maçaneta estava fria, quase cortante ao toque, e o ar que saía dali tinha um cheiro de mofo, de morte antiga. Roberto se aproximou, a voz baixa. Isso não deveria estar aqui. Maria girou a maçaneta e a porta se abriu com um rangido que parecia um grito preso na garganta da casa. Lá dentro, um espaço minúsculo, úmido e escuro, revelava uma figura encurvada, amarrada, coberta por uma manta suja. O choro se intensificou, um som que parecia arrancar pedaços da alma. Maria engoliu em seco, o corpo todo tremendo. Quando a figura levantou a cabeça, o que ela viu fez o chão desaparecer mais uma vez. Não era um estranho, não era um inimigo, mas alguém que ela jamais imaginara encontrar ali, naquela prisão invisível. Era Ana, mas não a Ana que ela conhecia, nem a sombra que havia aparecido naquela noite. Era a verdadeira Ana, a filha que desaparecera anos atrás, a menina que Maria acreditava ter perdido para sempre. Os olhos dela, antes vazios e sombrios, agora brilhavam com lágrimas e um pedido silencioso de socorro. Eu tentei fugir. A voz dela saiu fraca, quase um sussurro. Mas eles não deixaram. Eles queriam que eu sumisse, que ninguém soubesse da verdade. Maria sentiu o peito se partir. Uma dor que se espalhava como fogo, queimando cada pedaço de esperança que ainda restava. Quem fez isso com você? Quem te prendeu aqui? Antes que Ana pudesse responder, Roberto deu um passo à frente, o rosto pálido, a voz carregada de uma frieza que Maria nunca tinha ouvido antes. Eu tentei proteger vocês, mas a verdade é que nem tudo é o que parece. Ana não desapareceu por acidente. Ela foi sequestrada porque sabia demais, porque era a peça-chave para que o jogo continuasse. Maria sentiu o mundo desabar em silêncio. A irmã sorriu, uma expressão de triunfo cruel, e então, com uma voz que parecia vir de um abismo, revelou o golpe final. E eu fui a verdadeira guardiã desse segredo. A irmã que vocês esqueceram, a sombra que manteve tudo escondido. Até agora. O peso da revelação esmagava Maria, que sentia as paredes da casa se fechando ao redor dela, como um túmulo vivo.
A filha que ela pensava perdida estava ali, viva, mas presa num labirinto de mentiras e traições que envolvia todos que ela amava e odiava. E no meio daquele caos, uma última verdade cortante como uma lâmina. Roberto, o homem que ela amava e desconfiava, não era só o algoz, mas também o guardião de um segredo que poderia destruir não só aquela família, mas toda a vida que Maria acreditava conhecer. O passado, o presente e o futuro se desdobravam numa teia de sombras, e Maria percebeu que depois daquela noite não haveria mais volta. O inferno particular dela não era só uma casa, uma família ou um segredo enterrado. Era a própria escuridão que carregava dentro do peito e que agora finalmente começava a se libertar. Maria sentiu o peso da escuridão se tornar quase palpável, como se a casa inteira estivesse respirando junto com ela, carregando o fardo de segredos que ameaçavam engolir tudo. Ana, encolhida naquele espaço úmido e frio, era a imagem viva do sofrimento, um grito silencioso preso nas sombras. A irmã, com o olhar cortante, observava cada movimento, como se fosse a dona daquele destino cruel. Roberto permanecia imóvel, a máscara de frieza começando a rachar, revelando uma inquietação que Maria não conseguia decifrar. Mas então, um som que não deveria existir ali, um sussurro, quase um gemido, ecoou pelo porão. Maria se virou, o coração disparado, os olhos buscando a origem daquele som que parecia vir de dentro das próprias paredes. A irmã franziu o senho, o sorriso cruel desaparecendo por um instante. "O que foi isso?" perguntou, a voz carregada de um medo que ela tentou esconder. Antes que alguém pudesse responder, um estalo seco reverberou, e uma parte da parede atrás do baú se moveu lentamente, revelando um compartimento oculto. De dentro dele, uma figura cambaleou para fora, envolta em sombras, mas com um rosto que Maria jamais poderia esquecer. Era ela mesma. Maria, ou melhor, uma mulher que se parecia com ela, mas com olhos vazios, pele pálida e um silêncio pesado que esmagava o ar. O choque foi tão intenso que Maria sentiu o chão sumir sob seus pés. Quem é você?" conseguiu balbuciar, a voz falhando, o corpo tremendo como se fosse se despedaçar. A mulher ergueu a cabeça lentamente e com uma voz rouca e distante respondeu: "Eu sou você, ou o que restou de você, presa aqui dentro, esquecida, enterrada viva." Roberto deu um passo à frente, o rosto pálido, e a irmã recuou, o olhar tomado por um medo genuíno que não conseguia disfarçar. "Isso não pode estar acontecendo", murmurou ele, a voz trêmula. Maria encarou aquela duplicata sombria, sentindo uma dor que atravessava o peito, como se uma lâmina tivesse perfurado seu coração. "Eu não entendo. Como isso é possível? Por que eu estou aqui? Quem fez isso?" A mulher sorriu. Um sorriso triste e amargo. "Você foi esquecida por todos, Maria. Enterrada viva pelo próprio medo e pela culpa. A verdade que vocês tentaram esconder não era só sobre o passado, mas sobre o presente que vocês negam. Eu sou o reflexo da sua dor. A sombra que vocês tentaram esconder no fundo do porão da alma." Ana, ainda tremendo, aproximou-se, os olhos marejados. "Mãe, o que está acontecendo? Quem é essa mulher?" Maria sentiu a cabeça girar, o mundo desmoronando em silêncio. Roberto tentou falar, mas as palavras morreram na garganta. A irmã, agora pálida, afastou-se como se aquela revelação fosse uma bomba prestes a explodir. E então a duplicata de Maria deu um passo à frente, estendendo a mão como se quisesse tocar a mãe que a abandonara. "Você não pode fugir de mim, Maria, porque eu sou você. E enquanto você negar isso, o inferno que carrega dentro só vai crescer." O silêncio que se seguiu era um abismo onde o passado, o presente e o futuro se misturavam numa dança macabra. Maria sentiu o peso daquela verdade esmagar seu peito. Um nó de dor, medo e culpa que parecia querer engolir tudo. E no fundo daquela noite sem fim, uma certeza cortante como um estilete. O verdadeiro monstro não estava fora da casa, nem nos segredos enterrados. Estava dentro dela. Uma sombra viva, pronta para reivindicar o que sempre foi seu. Maria sabia que depois daquela noite nada jamais seria como antes. O inferno particular dela não tinha mais portas para fechar. Só espelhos quebrados onde ela teria que encarar a si mesma. E a verdade que poderia destruí-la ou, talvez, finalmente libertá-la. Maria encarou aquela mulher diante dela, sua própria sombra viva, e sentiu o coração apertar como nunca antes. O silêncio pesado da casa parecia sufocar qualquer esperança que ainda restava. As paredes, testemunhas mudas de tantos segredos, agora refletiam o caos que dominava a sua alma. Era como se o passado, o presente e o futuro tivessem se misturado num turbilhão impossível de controlar. A duplicata de Maria, com olhos vazios e voz rouca, deu mais um passo, e o ar ao redor se tornou denso,
carregado de uma energia que parecia querer arrancar tudo dali. Você não pode fugir de mim, Maria. Eu sou o que você escondeu, o que você negou. Enquanto não me aceitar, nunca haverá paz. Maria sentiu as lágrimas queimarem, um misto de medo e alívio. Era a primeira vez que encarava seu próprio inferno de frente, sem fugir. Ana, ainda tremendo, segurou a mão da mãe. Um gesto simples que trouxe um fio de luz naquela escuridão imensa. Roberto, que até então parecia uma sombra entre aquelas figuras, finalmente falou, a voz baixa, carregada de uma sinceridade que surpreendeu a todos. Maria, eu sei que errei, que menti, mas não quero que você se perca nessa escuridão. A verdade é dura, mas juntos podemos encontrar um caminho. A irmã, que até aquele momento mantinha o olhar frio, deu um passo atrás, como se sentisse que aquela era a hora de deixar o passado falar por si só. Vocês não sabem o que está por vir, mas talvez essa noite seja o começo de algo diferente. Ou o fim de tudo. Maria respirou fundo, sentindo o peso da noite se dissipar um pouco. Como se aquela casa velha, cheia de sombras, finalmente começasse a abrir uma fresta para a luz. Ela olhou para Ana, para Roberto, para aquela mulher que era ela mesma, e pela primeira vez, sentiu que podia tentar reconstruir algo, mesmo que fosse só um pedaço. A escuridão não desapareceu por completo, e as feridas ainda doíam, mas havia uma promessa tênue no ar, a de que depois da tempestade mais cruel pode nascer uma esperança. Que o inferno particular de Maria não era uma sentença, mas um desafio. O desafio de enfrentar seus próprios monstros, aceitar suas sombras e, quem sabe, encontrar a paz que tanto buscava. E enquanto a primeira luz da manhã começava a invadir a casa, trazendo um alívio silencioso, Maria soube que aquela noite não era o fim. Era só o começo de uma nova história. Uma história onde ela seria a protagonista, não mais uma vítima. Mas a pergunta que ficou no ar, cortante e inquietante, era clara. Será que, mesmo com toda a verdade revelada, eles conseguiriam escapar das sombras que ainda rondavam? Ou o passado continuaria a assombrar cada passo, cada suspiro, até que não restasse mais nada? Essa é a história que só o tempo vai contar. Agora você precisa se inscrever no canal agora mesmo para não perder os próximos capítulos exclusivos dessa saga eletrizante. Esmexe o botão de like, já para ajudar o algoritmo a espalhar essa história que só os verdadeiros fãs entendem. E não pare por aí. Encha os comentários com suas teorias, reações e palpites sobre esse final surpreendente. E claro, compartilhe este vídeo imediatamente com pelo menos 5 amigos que precisam saber como essa trama termina. Não espere mais um segundo para mostrar que você faz parte dessa jornada. O futuro dessa história depende de você.